no canal e dessa série que eu já tenho certeza que vocês gostam e amam, que é a série que mais faz sucesso aqui no canal. E claro que quando vocês me veem aqui nesse nosso cenário, envolvendo algumas coisas de agronomia aí, pelo título, aqui devidamente vestida, né, nessa área da agronômica, vocês já sabem que vem por aí, que é E Agora Agronomia. Êêê! Fazia tempo que eu não gravava o vídeo pra série da Agora Agronomia, né? Eu dei uma parada porque veio a minha formatura e tudo mais. Aí começou a acontecer outras coisas aí na minha vida que vocês vão saber um pouco mais pra frente, que eu vou contar de novidade aí. Mas claro que a nossa série continua aqui, a nossa série que faz muito sucesso aqui no canal e que vocês sempre estão me perguntando muita coisa lá no meu Instagram a respeito dela, a respeito da profissão. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Bruna Amaral e eu trago aqui muitos vídeos aqui mostrando, compartilhando um pouco do que acontece no meu dia a dia, na minha vida, na minha profissão. Aliás, sou engenheira agrônoma e tento trazer um pouco do conhecimento de como era o curso, assim, pra vocês aqui, uma vez que o curso de agronomia ainda é um pouco vago nessa questão, assim, de informação aqui no YouTube. Espero muito que vocês gostem, então trouxe mais um episódio aí da nossa série Agora Agronomia, que eu tenho, assim, um carinho especial aqui no meu coração. Espero que, né, vocês aproveitem juntamente comigo. E como eu sempre falo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, porque daí você pode acompanhar todos os vídeos da playlist, de não só do Agora Agronomia, mas também de outros vídeos aí que eu posto. Já postei sobre a minha formatura, postei sobre outras coisas que eu faço no meu dia a dia, até mesmo maquiagem. E também, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, deixar aquele joinha pra ficar muito feliz. Como eu sempre falo, chega de blá 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 e bora pro vídeo. Como eu havia falado, pessoal, anteriormente, acho que no episódio de Agora Agronomia, no último episódio que teve aqui no canal, eu trouxe pra vocês respondendo questões aí, assim, perguntas a respeito, né, do curso, dentro do Agrônomo Responde, e também eu já havia começado uma sequência aqui com vocês, mostrando, assim, quais que eram as matérias que eu tinha durante o meu curso e comentando a respeito delas, o que eu achava, o que eu gostava, o que foi. Eu já sou formada hoje em dia, eu me formei ano passado em agronomia, aqui na minha cidade mesmo. Quem ainda não acompanhou todos esses vídeos, vão lá, né? Retornem lá nos primeiros vídeos aqui da série, porque daí eu conto certinho como que foi toda essa minha caminhada até chegar onde eu tô hoje. E hoje eu resolvi dar continuidade e falar pra vocês a respeito do que tinha mais no curso. Eu já falei do primeiro ano aqui no canal, já falei sobre estágio aqui no canal também, já falei algumas curiosidades que vocês tiverem, assim, que vocês comentaram e eu fui respondendo. Então, se você também tem a sua curiosidade, pode deixar aqui embaixo a sua pergunta, a sua dúvida, que eu irei tentar responder. E agora vamos dar continuidade aí à nossa caminhada aí, que vamos agora para o segundo ano. Pra quem não sabe ainda, né, pra quem chegou aqui e caiu agora de paraquedas, a faculdade onde eu fazia, ela era em anos. Eu sei que tem muita faculdade por aí que elas são divididas em períodos, a maioria é assim, mas a minha, ela era dividida em anos. Então hoje eu vou estar focando pra vocês no segundo ano do meu curso. Claro que durante o ano tinha disciplinas que eram semestrais, tinha disciplinas que eram anuais, tinha umas que era só no primeiro semestre, outras no segundo, mas eu trago pra vocês aí, comento assim no geral o que teve naquele ano e vou dizendo o que foi semestral, o que não foi. Entrando aí nas disciplinas do segundo ano. Eu sei que tem muita gente que tá começando o curso agora, assistiram bastante aquele primeiro vídeo que eu comentei das disciplinas do primeiro, e agora nós vamos para o segundo ano. Quando eu falo de engenharia, pessoal, o primeiro ano é aquele primeiro ano de nivelamento. Então, assim, você vai ter muita matéria que eu já comentei, que vocês vão pensar o que eu tô fazendo aqui, mas eu escolhi pra fazer agronomia, por que eu tô vendo desenho técnico, por exemplo, que era uma disciplina do primeiro ano. Aí, a partir ali do segundo ano, as engenharias, elas têm essa característica. Acho que também a maioria parte dos cursos, mas a engenharia tem mais essa característica propriamente dito. A partir do segundo ano, a gente começa a se identificar mais com o curso, a gente começa a ter aquele sentimento, agora realmente, agora já tô começando a ver realmente a mão na massa ali da agronomia. E a primeira matéria que eu tenho aqui, escrita tá no meu histórico, que eu estou aqui, é agrometeorologia. Gente, a agrometeorologia foi uma matéria semestral, que eu lembro, ela foi no primeiro semestre. E pra falar bem a verdade pra vocês, é uma matéria bem diferente. Quando a gente fala em agrometeorologia, meteorologia já remete, né, clima, tempo. Essa questão, assim, bem aquela questão Maju no Fantástico, no Jornal Nacional, não sei onde.
no Jornal Nacional, né? Mas bem Maju, assim, no Jornal Nacional, clima e tudo mais. E, gente, é puramente aquilo, é aquela questão de parte de estrelas, zênite, uns termos, assim, bem, sabe? Bem, posso dizer, um pouco complicado. Tem uns cálculos bem chatos, umas contas, assim, gigantescas, é o que eu tenho que dizer, assim, pra vocês. É umas fórmulas que é bem complicado. Então, nessa matéria, o que a gente vai lidar? A planta, ela depende muito, né? Como vocês sabem, assim, dando uma geral, ela é altamente dependente do clima. Só que a planta, ela tem várias respostas, né? Perante ao clima. E o agrônomo, como ele tá sujeito a todas as alterações que o clima aí ele irá fazer no determinado tempo em que ele vai cultivar certa cultura, a gente tem que saber ainda como é que o clima tem esse comportamento. Então, ao invés um pouco de focar um pouco na planta, a gente vai focar um pouco no clima, como se a gente estivesse manejando o clima, poderíamos dizer assim. Claro, a gente não tem como ter controle, mas a gente tem como ter controle. A planta reage de tal jeito nesse período desse clima, porque tais raios solares estão maiores nesse período. Então a gente precisa saber todo esse estudo. É uma matéria um pouco maçante, eu digo pra vocês. Não foi uma das melhores matérias que eu gostei no curso. Foi uma das, posso dizer pra vocês, foi uma das mais chatas. O professor, ele sabia muito, mas eu acho que é um problema. A didática para ele repassar o conteúdo era um pouco mais complicada. Mas, assim, era uma matéria bem específica, sabe? Não foi uma matéria que eu gostei muito. Mas essa matéria é pra estar focando um pouco aí nessa parte climática e tudo mais, transpiração da planta, qual a relação da planta com o solo em relação à transpiração, a taxa de respiração. É uma matéria bem interessantinha, não gostei, gente. Não gostei, mas aí tá uma matéria do segundo ano do curso. A outra matéria que eu tenho pra falar aqui pra vocês é Fisiologia Vegetal. Eu até trouxe meu caderno aqui hoje pra mostrar. Ó, meu caderno do segundo ano, eu sempre tinha um caderno de cada ano. E vamos para essa matéria. O que eu devo dizer dessa matéria de Fisiologia Vegetal, gente? Não tenho o que dizer, basicamente. Que Fisiologia Vegetal, se você não gostar, digamos, de Fisiologia Vegetal, você não vai gostar do curso. Porque, assim, a base de tudo é fisiologia vegetal. Porque vocês já pensaram, gente, assim, você, por exemplo, vai fazer medicina, uma pessoa vai fazer medicina, daí ela chega assim e fala assim, não, eu não gosto de fisiologia humana. Né? Mas então como é que você vai cuidar do ser humano se você não quer saber como é que funciona o corpo humano, sabe? É algo que não encaixa. Então, assim, essa pra mim, definitivamente, se fosse pra mim escolher uma matéria, a mais importante do curso é fisiologia vegetal. Tanto que ela é uma matéria anual, o que eu acho pouco, e a gente tem no segundo ano devidamente para poder dar aquela base que vai ter o resto da vida, o resto do curso e tudo mais, que a gente vai estar sempre acompanhando ali Fisiologia Vegetal. É uma matéria complexa, não tenho o que dizer, é uma matéria, ela engloba muito e quanto mais você estuda, parece, mais ela vai ter coisa para você ver. Os livros de Fisiologia Vegetal nossos eram o famoso Kerbal e o Tace, que é bem famoso, assim, nessa área, eram gigantes, realmente, era uma bíblia, assim, gente, era, tipo, só de matéria de fisiologia vegetal. As provas eram bem difíceis, a professora, ela puxava bastante, mas eu acho que foi por uma boa causa, porque é importante, é uma matéria que eu considero muito importante mesmo, e você sempre vai estar em contato, então não adianta, assim, dizer, não gosto. Não tem como não gostar. Talvez a gente não tenha afinidade, né, tipo, pensar... Putz, né, entre estudar fisiologia e estudar uma outra matéria, eu prefiro a outra matéria, mas dizer assim que eu não suporto, eu não quero ver fisiologia vegetal na minha frente, esqueça, porque você vai ter que lidar com ela se você quiser estar nessa área aí o resto da sua vida. Só pra vocês terem uma ideia, então é aquela matéria que estuda tudo o que acontece dentro da planta, todas as relações, toda a fotossíntese, que é linda, maravilhosa, né? Até é suspeito eu falar aqui pra vocês, né? O quanto uma reação de uma fotossíntese é bonita. Então eu tinha todo o meu caderno, era o caderno que eu mais escrevi, ó, pra vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui são 2 páginas do caderno de fisiologia e eu fazia muito esquemas, ó, isso aqui, ó. Esquema de uma membrana de uma planta. Então, é onde ocorre o processo de fotossíntese, falando nisso. Então, assim, era uma matéria bem complexa, mas eu
eu imagino assim, que eu posso dizer pra vocês dessa matéria de fisiologia. Que se você não tem a base pra entender fisiologia, se você não entende, e se você vai levar essa matéria meio que, tipo, nas coxas, talvez mais pra frente você tenha um problema. E alguma hora ou outra, seja no TCC, seja, sei lá, algum momento você vai ter que voltar, retornar lá e vai ter que ver fisiologia vegetal de novo, gente. Então não vai ter saída mesmo, sabe? Então, estamos aí. E foi a partir dessa matéria que eu comecei a ter, assim, mais aquele sentimento de, eu pertenço à agronomia agora, sabe? Foi a partir de fisiologia. Era uma matéria legal, ela misturava uma parte prática com teórica, então a gente tinha parte do laboratório, muita parte assim de ver osmose, essas questões, as reações acontecendo ali na frente. Sim, você podia ver as células em microscópio e tudo mais. Era uma matéria legal, sabe? Mas é uma matéria bem complexa. Próxima matéria que a gente teve, que eu tive no segundo ano, foi mecanização agrícola. Sim, a matéria dos tratorzinhos. Foi a matéria também anual, mecanização agrícola, foi o ano inteirinho. E, bom, o que dizer dessa matéria? É uma matéria legal, mistura prática, teórica, porém, ela é assim, uma parte ela foi bem chata, falar bem a verdade pra vocês, porque eu não gostava muito dessa parte. Assim, o primeiro semestre ela foi basicamente bem teórica, assim. Então a gente estudava até questão de motor, gente. Motor a diesel, motor não sei o que, tudo aquelas paradas. Sistema de arrefecimento, tudo. Questão marcha, sabe? Toda essa parte mecânica, assim, bruta. E depois do segundo semestre a gente focava mais daí em implementos agrícolas, né? Arado, como você tracionar um arado, diferentes tipos de tratores, pulverizador vi um pouco sim, só que depois tem uma matéria específica que foca mais. Posso dizer que em relação a essa matéria de mecanização agrícola, ela é bem focada nessa parte bem mecânica, assim, sabe? Bem parte física, ou seja, você vai colocar a mão na massa, você vai saber acoplar o arado lá no teu trator e tudo, porque tem tudo umas questões lá, nivelamento e tudo mais, então assim, você vai colocar a mão na massa nessa matéria. É uma matéria que eu digo assim, é legal, mas assim, não foi uma das minhas preferidas. Você aprende a dirigir trator, falando nisso. Tem uma aula, pelo menos lá na minha faculdade, né, o professor tinha essa aula que a gente colocava a mão na massa e dirigia o tratorzinho ali. Aliás, quem não sabe, dirigir trator é diferente de carro, mas também não é tanto. E é isso, gente, era uma matéria e ela era anual, assim, sabe? Posso dizer que foi legal, mas foi. A outra matéria é entomologia geral. Por que ela é geral, gente? Porque nesse currículo aqui do meu curso, a gente tinha entomologia geral ali pra dar a introdução e tudo mais em relação aos conteúdos. Depois a gente tinha entomologia aplicada para as culturas mais aplicadas da região aqui, lá daí no terceiro ano. No segundo ano a gente tinha entomologia geral. E entomologia, para quem não sabe, é a matéria dos insetos. Sim, dos nossos queridos insetos, nossas queridas pragas, né, de insetos. Mas o que a gente pode dizer em relação à entomologia? Foi bem legal, uma matéria eu gostava bastante, tinha que desenhar os bichinhos, então a gente sabia, assim, no geral, a estrutura deles e tudo mais. Era uma matéria que a gente tinha que entregar um insetário, e eu lembro que o meu insetário era uma caixa, assim, de vidro. Então tem lá os 13 gêneros, acho que é 13, se não me engano, ordens, 13 gêneros lá que tem lá dos insetos. E daí a gente tinha que pegar um de cada gênero e colocar lá dentro do insetário, identificar eles bonitinho com o nome. Ficou uma graça mesmo o insetário. É uma experiência bem divertida, porque você tem que ficar caçando os insetos por aí. Então, agrônomo, né, durante a graduação, pode saber que uma hora ou outra, se ele vê algum inseto, principalmente se for um inseto bem diferentoso, assim, tipo, assim, que são mais difíceis de pegar, tipo, libélula, louva-a-Deus, esses insetos, assim, a gente vai brigar por aquele inseto ou vai ter venda de insetos aí pela sua faculdade, porque a gente precisa fazer insetário. E geralmente todo curso assim, todo curso é necessário, porque daí a gente tem lá dentro do curso, sempre tem um local que fica lá guardado todos os insetos que os alunos trazem ali para a faculdade para você poder ir lá consultar. É como se fosse, digamos, um museu, assim, sabe?
de inseto. Então tem muito inseto lá. Ela também é dividida em prática, em parte prática, então a gente tinha aí no laboratório, olhava os insetos nas lupas, olhava a estrutura dele e tudo mais, quais que eram as fases de reprodução do inseto, como que era realizado o manejo, como eu falei nessa primeira contato com entomologia geral, ele era bem geral, assim, então eu passava por todos os gêneros, de lá na aplicada ia ter, assim, mais focado a pragas da cultura da soja, pragas da cultura do milho, etc. E assim ia. Mas era uma matéria bem legal, era uma matéria anual e eu considero que é uma matéria bem importante. Tem muita gente, né, que realmente foca bem nessa parte de ir para a área de entomologia. Eu gostava, assim, foi uma matéria bem gostosa, o professor era muito tranquilo, muito gente boa. A outra matéria que nós tivemos, que também foi anual, pessoal, foi construções rurais. Ah, que delicinha de matéria! Vocês já sabem, quem assistiu aí o primeiro episódio do Agora Agronomia que eu falei sobre as matérias do primeiro ano, sabe que eu adorava desenho técnico. Tinha colegas meus que odiavam ficar desenhando aquelas coisas, eu adorava, assim, era uma das minhas matérias preferidas. E construções rurais veio pra, né, meio que complementar essa parte aí. Pra quem não sabe, agrônomo, já como questão de curiosidade pra vocês, agrônomo pode assinar uma certa construção até um certo quantidade de metros quadrados, se não me engano 60, algo do tipo assim, sabe? Mas a gente pode assinar lá como engenheiro para realizar essa obra. E também construções rurais. E adentrando um pouco nessa questão de construções rurais, tem toda aquela questão, né? Claro que os engenheiros civis podem muito mais, né, se aprofundar do que nós, mas assim, tem toda aquela questão de respeitar, por exemplo, a gente via muita construções para animais, né? Então, tipo, os lugares que lá os porcos vão ficar, os lugares que as aves vão ficar, sabe? Então você tem que respeitar toda aquele espaço ali, tem que ter toda uma regra para que você possa construir naquele local. Então tem toda uma questão, a nossa era bem focado nisso, sabe? Nessa parte de construções para animais, porque basicamente construção rural, se for ver, não tem algo muito assim específico, né? E daí no meio, essa matéria, como eu falei, ela era anual, daí do meio semestre a gente aprendia a parte elétrica. É bem legal, gente, assim, sabe? Não era uma parte que tinha muito a ver com agronomia, assim, mas a gente teve uma noção um pouco de elétrica, assim, eu gostava, meus amigos mais uma vez não gostavam, mas eu gostava bastante, até porque era com o mesmo professor que eu tive desenho técnico. E era bem legalzinho, assim, sabe? Mas, assim, era uma matéria legal, mas assim, não era uma matéria, tipo, muito focada, assim, em agronomia, sabe? Então, a outra matéria que eu posso dizer pra vocês é hidráulica. Hidráulica eu já tive ela no segundo semestre só, ela era uma matéria semestral. Hidráulica, ela vem pra te dar a base pra gente ver irrigação e drenagem lá no terceiro ano. É uma matéria chata? É. Se eu fosse escolher, assim, pra vocês falarem assim, uma das... não, acho que tem outras ali, gente. Né? Vamos deixar mais pra frente que eu já decido aqui qual que era a pior. Mas se fosse pra mim escolher uma matéria que eu não gostei, foi hidráulica. Nossa, eu sofri demais essa matéria, gente. Como é que eu posso explicar pra vocês? Sabe aquela parte de física? Lembra que eu contei pra vocês lá que física lá na faculdade era bem diferente? Então, mas sabe aquela parte de física que a gente vê lá no ensino médio? Que fluidos, não sei o que, escambau? É isso. Não gostei, não era uma matéria que eu gostava, tive dificuldade, teve um trabalho bem difícil, eu tive que fazer um carneiro hidráulico, gente, se vocês não sabem o que é o carneiro hidráulico, pesquisem aí que é um equipamento que ele joga água de um nível mais inferior para um nível superior, só com, digamos, um coice, digamos assim, sabe, com a pressão, diferença de pressão que dá. Tive que fazer um carneiro hidráulico, só que esse dito carneiro hidráulico tinha que funcionar na frente da professora. E não era um negócio assim que às vezes, era natureza, sabe? Tinha que ter uma pressão de água suficiente. Foi bem triste, foi uma matéria... Não gostei. Foi 6 meses e 6 meses mais do que suficiente. É uma matéria bem de fluidos, bem dessa parte física. Não me dava bem e é isso, gente. Se eu achei chata, achei, sabe? Já vou dizendo pra vocês. A maioria dos meus colegas também sempre falam, todo mundo fala que hidráulica era bem chato. Até hoje, eu não sei se eu cheguei e falei com alguém assim, nossa, você gosta de hidráulica? A não ser que goste muito dessa área e vá pra essa área, mas não,
Não gostei e não tenho muito o que falar dela, sabe? Chata. Próxima matéria. Experimentação agrícola. Aí entramos... Se fosse pra mim falar aqui, ó, qual que era a outra matéria mais importante do segundo ano, fora fisiologia vegetal, eu iria dizer que era experimentação agrícola. Porque sim, meus amigos, é a mesma coisa de fisiologia. Vou entrar aí, eu acho que o principal, eu queria chegar nessa parte pra vocês, que eu acho que a principal diferença que eu vejo com relação às outras pessoas de outros cursos que eu tenho contato e tudo mais, é nisso. Engenharia, gente, o que difere a engenharia pra nós? Basicamente, engenharia é você ser um engenheiro, né? E o engenheiro, ele precisa o quê? Ele precisa realizar pesquisas para que todos aqueles dados que ele coleta aqueles dados, né? E ele faça esses dados virar um resultado. Então, o que é isso? Isso basicamente é o que difere a engenharia de algum outro tipo de curso, gente. E para que a gente colete esses dados e faça esses dados virar resultado, os dados que quando a gente fala são basicamente números. E você não pode apresentar um número, né? Então você precisa que tenha uma ferramenta que converta esses números em resultados concretos, que você possa dizer, não, isso aqui deu isso por causa disso. E é basicamente nisso que a gente aprende tudo isso, toda essa conversão, todas essas regras que é necessárias para pesquisa, é na experimentação agrícola. Já tá falando, né? Experimentação. Por que ela é uma matéria extremamente importante no curso de agronomia? Então eu acho ela estranha ter na minha grade ela ter só 6 meses. Pensando que essa matéria podia ter, tipo, um ano inteiro. Porque em tudo que o agrônomo vai fazer, ele vai usar a experimentação agrícola. No TCC, não tem como fugir da experimentação, já vou avisando. É por causa que você vai ter que fazer seus experimentos, você vai ter que coletar seus dados, você vai ter que analisar seus dados e você vai ter que gerar resultados. Então, não tem como fugir disso, já vou avisando que experimentação agrícola vai estar presente. Se você for trabalhar numa empresa que lide com inovação de produtos, que está desenvolvendo produtos, eles vão ter que fazer experimento. Se você for trabalhar numa empresa que lida com melhoramento vegetal, vai ter que fazer experimento, vai ter que coletar dados. Ou seja, meus amigos, vocês vão estar sempre em contato com experimentação agrícola. A não ser que seja assim, talvez um pouco a área de venda, seja um pouco, porém, nas integrações, aí nos treinamentos que tem, quando as pessoas vão mostrar os produtos para as outras pessoas, às vezes os agrônomos, eles tiveram que já passar pelo processo de desenvolvimento daquele produto para poder mostrar para o produtor, né, o que aconteceu. E daí eles tiveram que passar e tiveram que interpretar aqueles dados. E é dentro da experimentação agrícola que a gente vai aprender todas essas questões. Então, não tem como eu me aprofundar muito para vocês. É uma matéria que envolve números, é uma matéria que envolve cálculos, só que a gente vai ver mais pra frente que daí tem muitos programas que utilizam, né, para fazer essa conversão. Mas é uma matéria que envolve bastante interpretação, assim, tipo, experimental, sabe? Então, não tem como fugir, é uma matéria extremamente importante. Era uma matéria que eu gostava, era difícil, não era fácil, posso dizer pra vocês, mas era uma matéria que eu gostava. E o professor, gente, experimentação, o professor tem que ser muito bom, realmente. Eu tive a sorte de ter um professor muito bom nessa área, mas, assim, porque se não tiver, a gente sempre tem um pouco de dificuldade. E é aquela matéria que sempre você tem que estar olhando em contato ali, interpretando, analisando, porque senão você dá uma perdida. Mas era uma matéria bem legal. Próxima matéria que temos é Gênese e Morfologia do Solo. Já tá falando, né? Gênese, como surgiu o solo, como que vem, da onde que vem a terrinha ali que a gente planta. E basicamente, foi uma matéria bem tranquila, ela foi também semestral, segundo semestre. Foi uma matéria bem tranquila, sabe? Até porque ela não tem como se aprofundar muito, então a gente lida com todos aqueles processos do surgimento do solo, da onde que vem, eras. Eu só não digo que ela é mais, assim, histórica que fundamentos da ciência do solo, porque ela é um pouco mais específica, ela lida mais com essa parte, assim, de processos mesmo, muito empirismo, não sei o quê. E tinha até um trabalho que a gente tinha que fazer um aquário, assim, demonstrativo, como se estivesse ocorrendo
um certo processo ali de formação de solo, sabe? Era uma matéria bem, pra falar bem a verdade, não lembro muita coisa dela, assim, matéria de solos pra mim nunca foi muito interessante, nunca gostei muito da matéria de solos, mas assim, era uma matéria bem tranquilinha, sabe? Não teve nada de muito fora. Ela é como se fosse um complemento de fundamentos de ciência do solo que eu falei lá no primeiro ano. Então, assim, não tem. Se a pessoa gosta de solos, talvez ela se interesse bem mais por esse tipo de matéria, mas eu não gostava não, mas não tive problemas maiores com ela, então não tem muito o que falar, sabe? Com relação a outra matéria que temos aqui, ó, geoprocessamento, que também foi uma matéria semestral. O resto das matérias aí são semestrais, né? O que eu posso dizer de geoprocessamento? Complexa. Bom, geoprocessamento é uma matéria, digamos, no computador, gente. Porque a gente já tá falando, né? Processamento, né? Tipo, dessa parte de programas. E daí a gente tinha que mexer num programa no computador que ele lidava com uma parte de geoprocessamento de dados. Só que o que acontecia? A gente nunca tinha tido contato com o dito do programa lá, que é o QGIS, o nome do programa, só pra vocês terem uma curiosidade. Nunca tinha tido contato. Aí chega lá, o professor falava assim, explore o programa. Então, assim, tivemos que aprender na marra. É um programa interessante para quem for lidar com essa área. E é uma matéria também interessante, porque hoje em dia, assim, qualquer coisa que você, por exemplo, até a área que eu gosto mais de lidar, que é essa parte de licenciamento ambiental e tudo mais, é uma área que, se você for ver, para tudo que você for tirar licença, você precisa do mapa georreferenciado da tua área e tudo mais. Mas, gente, assim, legal pra quem entende, pra quem gosta e pra quem quer fazer aquilo, porque durante a matéria, pra mim, foi o caos, porque, meu Deus, pra mexer no programa era bem difícil, então tinha que, nossa, correr muito atrás, tive bastante dificuldade, no final deu tudo certo, graças a Deus, mas é uma matéria bem técnica dessa parte de programação. Então, você vai ver tudo aquela parte, assim, no programa lá. Aí, meu filho, daí você pode, tipo, se aprofundar mais, fazer curso do próprio programa específico, que tem um monte por aí e tudo mais. Mas não é algo que, tipo, me interessaria. Pra mim foi uma matéria meio chatinha, assim, pra falar a verdade, sabe? E pra mim, acho que pra toda a turma. Mas não gosto, não. Mas, assim, não, teve um colega meu que até ele fez o TCC nessa área, assim. É uma matéria bem específica. Outra matéria que teve foi nutrição de plantas. Ah, gente, essa matéria foi uma matéria muito gostosa, posso dizer. Ela também foi semestral. Já tá falando, nutrição de plantas. A gente vai ver todos os nutrientes, como é que eles agem nas plantas. Teve até um trabalho, assim, que a gente desenvolveu durante o semestre, onde o professor, tipo, ele meio que dividia a turma em grupos, e daí ele dava um elemento para cada grupo. Aí ele, digamos assim, que dava certa quantidade de plantas para cada grupo cuidar. E daí a gente ia fazendo com que, se tivesse excesso de tal elemento, o que ia acontecer com a planta? Se tivesse falta de algum elemento, sabe? Como que veio uma planta equilibrada com tal elemento? Era bem legal, gente, dava pra ver bem na prática, ela era uma matéria também que misturava um pouco de prática. Bem legal, e eu considero uma matéria importante, porque o que a gente vê aí de essa parte agronômica envolvendo fertilizante, que é uma matéria que tem que... algo que a planta necessita, né? Para sua produção, então assim, como que a gente vai saber o que aplicar ali, o que dá pra planta, se a gente não sabe o que cada coisa faz dentro dela, né? Cada elemento faz. Então, era bem legal, era bem gostosinha, assim, eu gostava muito. Não era uma matéria, assim, fácil, mas também não era uma matéria, tipo, extremamente difícil. Era uma matéria dinâmica, era uma matéria bem legal. Então, tal coisa, potássio, fazia isso, fazia aquilo, sabe? Bem legal, gostava, era uma matéria bem gostosinha de estudar. E a última matéria que temos aqui, ó, finalizando, a gente tinha 1, 2, 3, 11 matérias durante o ano. Classificação e levantamento de solos. Outra matéria, ela é semestral. Outra matéria semestral e, meus amigos, já falei pra vocês aqui que solos pra mim não era legal, não gostava, e essa só veio pra complementar essa minha opinião. Por quê?
o que acontecia, gente? Classificação e levantamento de solos é algo bem complexo, que, olha, a maioria dos alunos passa por essa área e, assim, vai ter dificuldade em entender o que é isso. Eu até tenho um livro que a gente usava na matéria ali, que o nome é Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E, gente, assim, é uma matéria bem complexa. Ela mesclava muito aula prática, até já comentei, acho que em algum vídeo aqui no canal, falando que já teve muita aula prática, que eu tive muita aventura, e foi na maioria das aulas práticas de classificação, porque tinha que subir barranco, tinha que fazer perfil de solo, sabe? Tipo, vocês sabem quando a gente passa pela estrada tem aqueles barrancos, então a gente tinha que cortar o perfil, porque daí a gente analisa, assim, porque cada solo tem o seu perfil com as suas camadas diferentes, não vou me adentrar muito, né? Mas cada tem as suas camadas, aí você tem que analisar qual o horizonte que é, e de acordo com os horizontes você classifica o solo. É uma matéria muito visual, é uma matéria muito prática, não tem como você estudar a classificação sem você estar olhando o perfil do solo, sem você estar entendendo o que acontece ali naquela região, qual que é o processo de formação daquele solo. Então é algo bem assim complexo. É uma matéria que, tipo, dá muito embasamento, sabe, para várias coisas, porque se você conhece muito bem o teu solo, você pode utilizar dele, né, tipo, as melhores vantagens que ele te proporciona. Porém, chata. Gente, chata. Pra mim, eu achava uma chatice, sabe? E, assim, daí tá, você analisava ali bonitinho. Só que daí, isso tudo que eu falei pra vocês, esses horizontes, eles se transformam em número, sabe? Ou seja, uma hora ou outra o agrônomo ele vai ter contato com aquilo, ou ele vai estar olhando a folha ali, tipo com umas manchinhas bonitas, você tem que saber o que é, ou ele vai estar em contato com o número e ele vai ter que saber interpretar, então tenho isso em mente. Então, assim, chegava na prova, não, o professor não ia colocar uma fotinha lá do perfil e dizer, classifiquei, não, gente, era uma tabela. E daí, com esse livro que eu falei ali, a gente tinha que classificar esse solo de acordo com os valores da tabela, sabe? Então, é algo que você tem que ter esse entendimento e casar. Que vai envolver número, você vai ter que raciocinar bem certo. Por isso que eu digo que é uma matéria bem complexa, sabe? Pra você conseguir encaixar esses valores, esse raciocínio, sabe? Que envolve todo esse processo de formação do solo, esse processo de classificação. Então, assim, era uma matéria bem maçante e uma alta dificuldade. Então, era difícil a gente focar um pouco mais nessa matéria, mas eu digo assim, que foi uma matéria que passou. E também, dentre elas, acho que foi uma das matérias que eu mais tive dificuldade, né? O que deveria ser diferente, porque eu não gostava de solos, mas foi uma das que eu mais tive dificuldades. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí, que eu trouxe agora as matérias do segundo ano do curso de agronomia. Posso dizer, como mostrei pra vocês, já começou a entrar muito mais matéria aí, né, com cara de agronomia. Acho que a única ali que não tinha tanta cara assim era construções rurais, mas o resto, com certeza, uma coisa ou outra a gente já ia usar. E vocês vão ver que mais pra frente, quando eu trazer os outros vídeos aí, terceiro, quarto, daí o negócio vai ficar assim, bem... Nossa, tô tipo agrônomo lá, bem feliz. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam bastante quando eu venho falar aqui desse assunto aqui no canal. É um assunto também que eu gosto muito, como eu falei, eu sou muito suspeita a falar. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma matéria, pode perguntar aqui, pode me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo. Pode ir lá, gente, eu vivo falando com muitos dos meus seguidores que agora entraram na faculdade, ou que já estavam fazendo, ou que me conheceram justamente por esse fato de ser agrônomos e tudo mais. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, de saber um pouco mais do curso de agronomia, e que a gente, né, possa trazer muito mais conteúdo aqui pra vocês. Até o próximo vídeo, aquele grande beijo, e tchau, até!